Hoje é 14 de junho de 2021, é exatamente meio-dia, uma segunda-feira. Este escriba, na sexta-feira à tarde, abriu o celular e viu lá a notícia de uma porção muito respeitável de advogados paulistas assinando um manifesto em favor de José Rogério Cruz Itucci, ex-diretor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, advogado ilustre, ex-presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, comendador, possuindo muitas e muitas medalhas que ele esconde, não gosta de mostrá-las, mas um colega respeitadíssimo em São Paulo e mantendo o coração e o afeto de toda a advocacia paulista do estado de São Paulo, com prioridade, que conta aí com cerca de 470 mil advogados, quiçá. Então o escriba viu aquela lista, fez questão imediata de apertar o dedo numa determinada tecla, dando também a sua adesão imediata, porque o Paulo Sérgio não sabia dessa manifestação de vontade dos paulistanos. Ficou sabendo à custa do celular. Telefonou a José Rogério Cruz Itucci, filho de Rogério Lauria Tucci, que é o nosso professor vetusto e sempre lembrado. O escriba tem 3 ou 4 livros de Rogério Lauria Tucci por aqui e os consulta repetidamente. E Paulo Sérgio ligou para Zé Rogério e disse: você venha conversar comigo. E Zé Rogério apesar de ter sido diretor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que é um posto dificílimo de ser perlustrado. A seguir nós vamos conversar sobre os mistérios da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. O Zé Rogério é muito discreto, para que não se diga que fora do exercício da advocacia, na qual ele é especialista, para não se dizer que é tímido. O Zé Rogério, no sentido publicístico ou de divulgação da própria personalidade, é um homem com uma discrição muito grande. Zé Rogério titubeou, não queria vir, então este velho escriba pediu ao nosso intermediário, que é o Sampaio Gouveia, amigo íntimo deste escriturário de direito penal, conhecido nas nossas rodas todas paulistas como Pitô. Muito bem. Pitô insista com o Zé Rogério para vir aqui. E o Pitô conseguiu trazer o Zé Rogério aqui quase à força. Não tanto, né? Porque Zé Rogério titubeava, não queria. Mas o que aconteceu? Zé Rogério Cruz Itucci foi objeto de uma adesão espontânea de alguns milhares de advogados paulistas, indicando-o à vaga do ministro Marco Aurélio, que se aposenta em julho. 5 de julho. Agora, um dos ministros mais estimados e creditados pelos brasileiros ligados ou não à ciência jurídica. E Zé Rogério disse: não, Paulo Sérgio, mas eu não posso ser candidato. Eu digo: você pode não ser candidato, mas se você é indicado por alguns milhares de advogados, você ou diz que aceitaria a indicação, ou você diz que não aceita. E se tratasse de mim, eu encontraria nisso uma honraria
extraordinária, seria um galardão na minha vida, para ser ou não escolhido, pouco importa, mas só ter a votação e a indicação dos meus irmãos já é um galardão que eu carregaria pelo resto da vida. Então, ô Zé Rogério, você diz que aceita a indicação, a briga, a luta, o conflito. Você me permite? Pois não. Bom, eu quero dizer que eu tenho um agradecimento muito grande, não é, por esse convite. É um privilégio enorme de estar aqui, um amigo antigo, amigo do meu pai. E eu sempre nutri uma admiração muito grande ao Dr. Paulo Sérgio, e esse intermediário, não é, esse colega advogado franciscano, a rigor ele não o impôs, ele traduziu o convite dizendo, olha, vai ser uma manhã extremamente agradável, e de fato se concretiza isso, porque é uma segunda-feira memorável. Eu queria dizer, lembrando quanto a essa minha indicação, quanto a uma vicissitude do passado, na mesma circunstância. Quando o Afonso Pena, em 1906, foi, então, presidente, começou o seu mandato de presidente, ele logo convidou o Pedro Lessa. O Pedro Lessa, professor do Largo de São Francisco, era um mulato, e foi o primeiro ministro afrodescendente do Supremo Tribunal Federal, e o Pedro Lessa recusou-se, disse, não, eu não vou aceitar porque eu tenho meu pai, eu cuido do meu pai aqui em São Paulo. E aí o Afonso Pena, que era da turma do Pedro Lessa, da faculdade do Largo de São Francisco, estudaram juntos durante 5 anos, e aí houve uma insistência e, por outro lado, a recusa do Pedro Lessa, que acabou se tornando um grande ministro do Supremo. E aí ele foi nomeado, o Afonso Pena cumpriu o convite lá e foi nomeado. E aí os repórteres, então, na época, se dirigiram ao Pedro Lessa, mas o senhor disse que não aceitava, que não... Ele falou, não, o cargo de ministro do Supremo não se postula, mas não se recusa. Eu fui nomeado, agora eu tenho que aceitar. E o interessante é que depois o Pedro Lessa, que foi um dos maiores ministros do Supremo Tribunal, deixou o seu nome nos umbrais da Suprema Corte, foi ele que acabou estendendo o habeas corpus, naquela época não tinha mandado de segurança, o Instituto do Habeas Corpus para os direitos individuais, não só a segregação física, como é utilizado o habeas corpus, que nós temos um mandado de segurança. E então ele marcou a história porque o habeas corpus passou a ter uma dimensão maior por uma criação dele como garantia individual, não só de ir e vir, mas no sentido mais amplo da acepção. Quer dizer que eu não estou postulando cargo nenhum, mas eu não vou recusar, evidentemente, se eventualmente for nomeado. Pois é. Há ministros que na história do Supremo significam verdadeiros pontos de inflexão na democratização do direito brasileiro. O Zé Rogério citou Pedro Lessa. O Pedro Lessa traz atrás de si toda aquela alma grandiosa da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E exatamente neste momento em que o direito brasileiro entra em uma curva de modernização. É agora que surge a candidatura de José Rogério, que reedita em muito o que fora Pedro Lessa. Muito obrigado, imagina. Eu acho que eu me sinto à vontade de participar deste trio, mas em verdade é uma emoção muito grande. Um guru eterno e um guru do futuro do direito brasileiro. Pois então, eu fico muito emocionado em ter o Zé Rogério e o Pitot Sampaio Gouveia aqui, porque a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco tem, na minha alma e no meu coração, uma vinculação muito grande, porque
Ana Maria Babete, mãe de meus filhos, graduou-se lá, fez o mestrado lá, obteve o título de mestre lá na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. As minhas duas filhas são formadas e pós-graduadas no Largo de São Francisco. E eu frequentei a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco pela primeira vez ao tempo em que a época-major Erasmo Dias Isso, ameaçou invadir a faculdade. ameaçou invadir a Faculdade de Direito com a polícia militar encavalada naquele pátio famoso. Eu consegui entrar na faculdade, já havia bombas de gás lacrimogênio lá dentro, para tentar retirar Babete lá daqueles corredores esfumaçados, e estávamos lá desesperados. Eu cheguei a ver a caratonha do Major Erasmo Dias à porta da Faculdade de Direito, com os vidros daquele portão centenário estilhaçados, e não se conseguiria entrar ou sair porque havia um corredor nas laterais repleto de policiais militares e a cavalaria ali fora. E com um episódio dramaticamente curioso, porque Ivete Senise Ferreira, Diretor. que era diretora da faculdade, estava lá dentro. Ivete era e é casada ou viúva. Não, separado. Separada, viúva não, separada. Separado. Do governador, vice-governador, Professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. E o marido, evidentemente, saiu a proteger a esposa, determinou a guarda palaciana que fosse lá retirar Ivete em segurança. E alguém me disse, essa é a diretora. Eu grudei, eu e Ana Maria. Eu de um lado, Ana Maria do outro, os policiais a protegê-la. E eu passei naquele corredor da morte, com Ivete Senise Ferreira a me proteger. Mas no fim acabou bem, era mais uma ameaça, né? Pois então, Ameaça mas que podia teve ter... isso. Ana Maria era asmática, a Babete sofreu muito naquele O dia. corredor da morte, que era abertura para a vida. Pois então, foi a primeira vez em que eu entrei Sim. na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Eu sou formado na Vetusta Católica de Santos, mas, num certo sentido, Sampaio Gouveia e José Rogério, eu me sinto meio adotado, sabe? Muitas amizades também. Né? Muitas Pessoas amizades. Com você, E nós temos segredos lá também, né? Não, a faculdade Você não vai querer falar sobre os segredos da sua escola. Não, tem o Zé Abucha. A bucha, Sobretudo a Bucha, a Buchenschaft. Do Julius Frank, que é o único professor enterrado. Professor do curso preparatório, enterrado. pois lá. então. E a faculdade é repleta, né? Um livro só não daria para contar nem um terço das epopeias, enfim, dos momentos importantes da faculdade, como na Revolução de 32, quer dizer, fizeram dali a trincheira, os estudantes, os acadêmicos se uniram numa verdadeira campanha expedicionária. E são momentos muito interessantes que marcam, aliás, a vida política do Brasil tem uma associação enorme com a faculdade. E há eventos pitorescos, né? Eu diria até que um momento muito interessante concerne a própria fundação dos cursos jurídicos no Brasil, com a intervenção de um político santista, seu conterrâneo, e que tem o sobrenome seu também, que foi José Feliciano Fernandes Pinheiro. Sim. Ele nasceu em 1774, filho de um português casado com uma senhora que se casou com uma senhora que vivia em Santos,
E aí, então, dessa união nasce esse Fernandes Pinheiro, que depois vai ser um deputado e que fez direito em Coimbra, e aí, então, em 1823, ele é indicado a ser um dos 3 representantes de São Paulo na Constituinte. E ele, então, defende que, até porque tinha estudado, eu repito, em Coimbra, defende a fundação de um curso jurídico no Brasil para formar homens preparados para administrarem o Brasil independente. E logo se percebeu e houve um consenso, quer dizer, unanimidade dos constituintes no sentido de que devia haver 2 cursos de jurídico dada a extensão territorial do Brasil. E o primeiro deles, até porque o porto de Olinda era o mais importante naquela época, um entreposto comercial importantíssimo, então Olinda, mais do que a própria cidade do Recife, era mais populada, inclusive, foi o primeiro lugar em que um curso de direito deveria se estabelecer. E o outro no Rio de Janeiro, natural, intuitivo até, porque era a capital do Brasil independente. E este cidadão, o José Feliciano Fernandes Pinheiro, ele intervém de uma forma incisiva, dizendo que não, que a exemplo do que ocorrera na Espanha, em que em 1220 se fundou a Universidade de Salamanca, fora do centro de atenções, fora do burburinho da capital, o mesmo ocorrera depois em Portugal, em 1290. Foi em Coimbra e não em Lisboa a fundação. E a justificativa que ele dava, e aí que é o aspecto pitoresco, é que São Paulo devia ser, porque tinha um acesso, e esse acesso melhorou muito de Santos, porque você chegava a São Paulo por mar. E pessoas do Sul que vinham estudar aqui em São Paulo na Faculdade de Direito, então tinham acesso pelo mar. E aí a primeira rodovia, vamos dizer, importante que no estado de São Paulo foi construída foi exatamente de Santos para São Paulo. E o argumento, eu dizia pitoresco, é que São Paulo não tinha cabaré. E, portanto, os alunos não iam se tirar o foco do estudo. Não é? A ideia não vingou naquele momento, embora a aprovação dos cursos jurídicos fosse um consenso, mas restou engavetado. Somente em abril de 1827, ele é nomeado ministro da Justiça. E aí, claro, com o poder que ele tinha, ele desengavetou, e aí em 11 de agosto a lei é assinada, e aí o segundo curso jurídico foi fundado em São Paulo. Então, por essa razão, imagina que era uma cidade pacata e que não tinha cabaré, né? Não tinha diversão, diversão para os... O Pitot já está metendo a colher de pau dele aqui. Fala, Pitot. São os cabarés da boemia, né? Não haviam e depois foram surgindo. Claro. O que não nos impediu de formar grandes juristas. Porque a poesia também faz parte da vida. Claro, quantos? E este ponto de poesia, que é a boemia, inspirou muitos grandes poetas das arcadas. Agora, o que eu quero destacar aqui, meus amigos, é a visão humanista do José Rogério. O José Rogério é multidisciplinar. E há qualidade maior em um advogado, em um juiz, do que aquela de ser multidisciplinar, de enxergar com os olhos do coração a personalidade humana e ver, sobretudo, a história que constrói as grandes soluções. Há um cancioneiro da Arcadas que diz que a história da faculdade é a faculdade da história. Eu não sei se isso é do Paulo Bonfim, o Geraldo Vidigal tinha alguns poemas também sobre a nossa faculdade. Como o Paulo Bonfim, né? Não é? Mas você vem deste vértice que constrói a nação brasileira. E este vértice que constrói a nação brasileira, ele tem um ninho.
e a faculdade aí do Lago de São Francisco. Me parece até que a Casa do Estudante foi chamada de Ninho das Águias. Não é verdade? Num passado remoto. Não é? É. E este papel que a escola desempenha na sociedade brasileira, ele empalma. É. E que maravilha, que maravilha. Já com outros franciscanos, já com outros filhos das arcadas, se nós tivermos a graça de ver um homem dessa estatura, ministro do Supremo Tribunal Federal. Pois então, você acaba de trazer uma característica, completando o que o Zé Rogério começou a afirmar, uma característica que dá na Faculdade de Direito do Lago de São Francisco um papel eminentemente preponderante na história recente da nossa nação. Quando eu digo recente, eu digo de 200 anos Sim, na época moderna. Né? para cá, para cá. Eu me lembro bem dessas coisas porque eu comecei dizendo, num certo sentido, eu me sinto meio adotado Sim, por vocês. Há aspectos que não merecem ser cuidados aqui porque são tão simbólicos e tão fechados e tão discretos que mereceriam uma conversa mais sólida, ou menos light. Mas a Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, o Pitot disse, São Paulo não tinha casas de diversão, no sentido bem lato. Mas São Paulo, a partir da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, teve inclusive a denominação de um ou outro bairro em função da Faculdade de Direito, porque quantos paulistas sabem qual é a origem do bairro Casa Verde? A Casa Verde é um bairro que lá nos primórdios tinha a visita dos estudantes da Faculdade de Direito. Era um fazendeiro que tinha lá um sítio, meninas muito bem providas de honestidade, não se diga que eram ligadas a qualquer admiração menos legítima, mas os meninos de vez em quando diziam, vamos à Casa Verde. olha, aí ficou. E ficou o bairro da Casa Verde. Quantos paulistas sabem Eu confesso que eu não sabia, não. disso, não é? Porque talvez a casa fosse verde. A casa era pintada de verde, o sítio, a sitiola, né? Ficava uma indicação que todos sabiam aí. Né? Pois é, eu me lembro dessas coisas, eu fui estudar vocês porque eu não era exatamente obcecado pela Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, mas era discípulo de Sérgio Marcos de Moraes Pitombo. E Sérgio Marcos de Moraes Pitombo conhecia tudo o que se podia conhecer respeitante à bilateralidade da história, não é? O Pitombo Ele era... tinha uma cuidado muito grande, né? Para conseguir captar bem o que ocorria, né? Pois é, e andava de braço dado com o velho Canuto, o Canuto Mendes de Almeida. E depois com meu pai. O Sérgio acabou, a rigor, eu não vou dizer se prejudicando, ou, enfim, mas ele foi, meu pai sempre reconheceu isso num determinado momento, até de vicissitudes da faculdade. O Sérgio fez uma demonstração de amizade que poucas vezes alguém consegue ter durante a vida, quer dizer, em relação ao meu pai. Isso, Em relação a mim também. ele era de uma fidelidade, uma coisa admirável. E por isso que eu também passei a admirá-lo. Depois ele foi muito meu amigo, depois que ele saiu do tribunal. Antes até dele ir para o tribunal, ele passou as causas que ele tinha para mim. E eu fiquei muito honrado com isso, que era uma demonstração de confiança. Ali eu estava começando a advogar e tal. Depois nos tornamos grandes amigos. Foi o melhor professor que eu tive na faculdade
de direito foi, até hoje, as noções que eu tenho, embora não exerça a profissão na área penal, mas as noções que eu tenho sempre me ajudaram muito de processo penal, de direito penal, aquela visão garantística que ele tinha. Pois é. Acabou, E Sérgio Marcos deixou algumas heranças e alguns legados que me permitiram conhecer um pouquinho daquilo que existe ou existiu no subsolo da Faculdade de Direito, porque a Faculdade de Direito era parede e meia com o convento, né? Dentro de São Francisco. E Que não gostaram à época, Paulo. Não gostaram. Havia 3 lugares indicados. Desculpa me interromper. Era o Largo, o convento, do Largo São Bento, Convento de São o Bento. convento de São Bento, Mosteiro. o Mosteiro de São Bento, ali o Largo de São Francisco, né, o Mosteiro de São Francisco, e tinha um terceiro no bairro que agora não me recordo, que é menos conhecido, não existe hoje, do Bom Retiro. Eram os 3 lugares. E acabou sendo escolhido ali, porque o espaço era maior, o espaço disponível. E a rigor essa história até hoje não foi muito bem definida, porque houve uma espécie de apropriação ali, como se fosse o MST. Né? Isto é a crisma que a humildade, que é o caminho da sabedoria, traz aos juristas franciscanos. Você há pouco disse de todas as medalhas que o Zé Rogério tem, mas o grande galardão da vida dele, eu que o conheço desde menino, é ter toda essa bagagem e ser humilde. Mas não, isso é. A pessoa nasce, né? Eu nasci em Mojimirim, quer dizer, eu vim por acaso para São Paulo, meu pai era advogado em Mojimirim, e aí ele, por razões profissionais, acabou migrando para cá. Realmente não tenho. Eu tenho ainda um vínculo muito forte lá com Mojimirim. E eu passei, porque nós fomos da faculdade com certo ufanismo, mas não é bem assim também. A faculdade, como qualquer instituição, tem as suas deficiências, não deficiências morais, mas deficiências éticas. Quer dizer, eu acabei obtendo um certo sucesso, um certo êxito, quando me tornei diretor da faculdade, porque o meu objetivo era apaziguar aquilo. Quer dizer, a primeira coisa que eu fiz foi almoçar em semana sucessiva com 2 jornalistas, um da Folha e um do Estadão, porque só saía notícia desairosa, atacando professores da faculdade por uma questão que também não era linha editorial, nada, mas por circunstância, por falta de diálogo. E eu conversei com eles, eu falei, você tem que dar uma notícia boa. Um deles era até o da Folha, era, na época, tinha se formado pela São Francisco, e procurei apaziguar. Eu tive sorte, porque à época a congregação, e permanece até hoje, os professores, alguns professores em que a vaidade ultrapassava o conhecimento jurídico, já tinham se jubilado. E eu tive, como eu disse, a sorte de ter uma congregação com uma média de 46 anos, o que é muito mais fácil você tratar com pessoas que estão ali para produzir conhecimento e levar, e ter um compromisso com a faculdade, não é? E na vida, sobretudo nesses momentos em que você não constrói nada sozinho, eu constatei aquilo que é importante as pessoas passarem. É um momento de depuração, eu diria, em que havia 3 grupos de professores bem definidos. E guardem isto que eu estou dizendo, não mas é como você já sabe o que eu estou. Isso, uma pessoa que pensa um pouco sabe. Desses 3 grupos de professores, um deles, que era o maior, é aqueles que estavam dispostos a ajudar, dispostos a colaborar, muitos jovens professores doutores e tal. Pois você tem um grupo que é um grupo significativo, mas que não atrapalha. Não te ajuda, mas também não te critica. E aí você tem um terceiro grupo, daqueles que não fazem absolutamente nada, egocentristas, vaidosos e tal, e criticam ainda. Eu passei por isso, mas esse era um grupo bem menor.
inexpressivo, eu diria. E agora também eu estou tendo um segundo momento, uma experiência na minha vida, porque você constata, aliás, acaba não sendo propriamente uma surpresa, aquelas pessoas que poderiam se manifestar a seu favor, mas elas permanecem num silêncio eloquente. Quer dizer, elas ficam ali a cavaleiro, com uma talvez até com uma inveja, eu diria, eu não gosto de usar muito essa palavra, que faz parte da personalidade do ser humano, muitas vezes. Alguns conseguem controlar essa vaidade extremada, mas pensem, vocês também já passaram por isso, quando aquelas pessoas, você tem certeza que não vão te ajudar na acepção da palavra, elas ficam mesmo em absoluto silêncio, não é? E depois para concluir esse raciocínio, há aquelas pessoas, seus amigos, mas não amigos propriamente íntimos, em que acabam te dando uma surpresa, né? Te dando um presente, que assumem a causa. Quer dizer, eu estou vendo isso agora, quer dizer, pessoas, não é que eu não esperava, que há pessoas que apoiam, mas não no sentido de arregaçar as mangas e as últimas consequências com você. Por isso que a vida vale, quer dizer, a vida tem o seu valor, porque é um momento de emoção em que não importa o que vai acontecer, o que é realmente relevante essa passagem, né, que o ser humano, num dia ele vai ter, não é de adversidade, mas de necessidade de você compartilhar algum objetivo com outras pessoas. É gratificante para mim estar atravessando este momento. Essas 2 semanas, quando nada, foram extremamente divertidas. E isso é importante, diante de tanta tragédia que tem ocorrido no Brasil e no mundo, acaba valendo muito a pena. Pois então, você vai falando e o Paulo Sérgio vai tendo lembranças do passado, e lembranças muito curiosas, dramaticamente curiosas, respeitantes à Faculdade de Direito. Porque você diz, eu sou nascido fora de São Paulo. Eu também sou. Eu venho de Santos, eu venho da praia. Pitô não, Pitô... Pitô é paulista de 4 costados, Paulistano de 4 costados. O Pitô... Um pezinho lá em Santa Cruz do Rio Pardo, que é uma pátria afetiva. Mas é mais difícil. O que o Mário Sérgio está dizendo, o que o Paulo Sérgio está dizendo, é mais dificultado. E não que haja uma discriminação, mas em épocas diferentes nós viemos. Mas eu senti isso. Eu vim para o Mackenzie para fazer o colegial, que era o lugar mais próximo da Avenida São Luís, foi o local onde meu pai pôde comprar um apartamento melhor para trazer a família na Avenida São Luís. Eu até o 3º ano de faculdade, eu fiz os 3 anos do clássico no Mackenzie, que eu ia a pé ali pela Major Sertório, passava na frente ali do Lalicorne de manhã, né? Depois eu conheci, quando eu fui mais velho, eu conheci. Faz parte. Mas eu passava todo dia por ali, subindo ali a Vila Nova, ali, indo para o Mackenzie. Eu sentia uma discriminação dos meus colegas, muitos que eu conheço até hoje, homens e mulheres que estudaram comigo no clássico, mas eu sentia assim, eu não tinha amigos. Mas vocês quebraram essa discriminação, porque o paulista em si, já de eras coloniais, ele é travado, um pouco hermético, mas quando ele vê o valor nas pessoas, há distinção nenhuma. Absorve. E o valoroso passa a ser o paulista e passa a ser o paulistano. Na faculdade eu não sofri. Nos primeiros anos, sim. Mas na faculdade, o meu melhor amigo no começo da faculdade era, por coincidência, um santista também, o Marcelo Terra, que é um excelente advogado hoje, um jurista e tal. Aliás, ele é mulher. Nós somos compadres, eu sou padrinho de casamento deles e tal. A Leia também, que é procuradora aposentada do município e tal. Mas olha, que rica entrevista. Sabe por quê?
porque muitos dos postulantes ao Supremo Tribunal Federal, a gente não conhece o lado humano deles. Faz parte, É importante você saber o quanto o juiz tem de sensibilidade para a vida. Eu acho que essa entrevista, ela vai além do que eu imaginava que ela pudesse ir. Porque é um depoimento de vida de um homem que deu a vida pela sua carreira e que pode dar a vida pelo Brasil. Eu acho que o E tem Brasil... um preço, né? Esse é um preço muito grande, eu acho. Você fica muito segregado. Eu tenho 4 filhos. Mesmo para escrever, para fazer tese no passado, os vários concursos que eu fiz e tal, o quem no meu lugar, enfim, a carreira acadêmica é muito... Fora a vaidade que distancia muito os homens, também você fica muito segregado, né? Muito tempo com a dedicação, escrevendo trabalho e tal. É uma coisa, a universidade particular tem uma vantagem. Eu dei aula muito tempo na FMU até me casar, até depois um pouco do casamento. É um ambiente muito mais tranquilo. Por isso que eu lutei muito para pacificar a faculdade. Pois O então, meu mérito foi pacificar a faculdade. Eu chamava professor na minha sala lá, mais velho, mais novo. Primeiro que você tem que aprender a falar não. A primeira, não, mas eu preciso de passagem para ir no congresso. Eu falei, não, seu departamento, porque tem um número de passagem. Enfim, que integra a administração mesmo, você tem que falar não, pô, não, e aí conversando com cada um, dizendo, olha, você está chegando atrasado, você está aí, você está aqui, aqueles que são, ou querem ser mais simpáticos, dando nota, não que haja um controle evidente da diretoria na nota, mas relaxando um pouco a atividade didática. Então você tem que ter muito cuidado para conversar. Esse lado meu do interior eu acho que contribuiu para isso, quer dizer, você conversar é muito importante. do que dar uma canetada nas costas de um É muito importante. É uma espécie de visita. No caso do Paulo Sérgio, eu li o livro uma vez, A Visita da Velha Senhora. Visita da Velha Senhora. Hoje em dia, vocês são jovens. Eu sou um ancião, eu estou com 85 anos. Mas não parece, né? E resistindo nesse decanato aí, nesse vice-decanato que dizem que não é meu, é do Tales Castelo Branco, que é 3 meses mais velho que eu. Eu digo, eu vou furtar esse negócio seu de vez em quando, porque eu gosto desse negócio de ser decano. O decano é muito bonito. Codecanato. É codecanato, né? Olha aí a conciliação harmoniosa do magistrado. Codecanato, mas quando você surgiu nessa perspectiva aí de ser lançado para a ocupação desse que é um dos maiores, ou melhores e mais respeitados cargos que a nação tem, me veio à cabeça a importância da tradição. Não é, Tuti? Nós somos de duas uma. Ou nós somos o produto da tradição, ou nós somos os geradores da tradição, porque ela ou começa ou continua com um de nós. E a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco tem quase 200 anos de tradição. É muita. Mas, Paulo, essa tradição referida não é só uma tradição cronológica, né? Porque a tradição, você não pode viver só de tradição no sentido daquilo que vem do passado. Eu acho que essa maior tradição é traduzida pela cordialidade que nós temos. Nós sabemos que pela tradição, uma das vertentes da tradição, não é só a produção de conhecimento. Porque se você produz conhecimento, mas é uma pessoa que não sabe passar é uma pessoa egoísta, tem um valor muito relativo isso. O mais importante
é lembrar do passado e procurar seguir essas coordenadas, essa chave do passado, para a gente continuar a ter um tratamento entre nós de cordialidade. Eu acho que o que falta hoje na justiça ou nas profissões, melhor dizendo, nas profissões ligadas à distribuição da justiça, é a cordialidade, aquela cordialidade que existia no passado. Mesmo a relação, ou particularmente a relação do advogado com o cliente é completamente diferente de um passado remoto, não muito remoto. E do juiz com o advogado também deixa muito a desejar. Porque o juiz olha para o advogado hoje, e eu estou generalizando, mas a grande maioria dos juízes olha para o advogado como um empecilho, como uma pessoa que está lá atrapalhando. Então, independentemente do cargo, que seja de promotor, seja de magistrado, seja de advogado, tem que haver um respeito muito grande. E eu fico assim, muito feliz quando vejo que uma determinada, esperando a minha vez ali no meu cantinho, esperando para fazer uma sustentação oral e tal, e um advogado jovem é bem tratado pelo desembargador ou por um ministro. Isso é realmente importante, quer dizer, você vê que a tradição vem por conta de uma ética insta ao exercício da profissão, a pessoa saber o lugar em que ela deve estar e propiciar. Ela tem o poder ali, o juiz tem um poder maior do que o do advogado. Não é? Apesar de não haver, nesses vasos comunicantes, não haver uma diferença de hierárquica, mas ele tem o poder, ele que te concede a palavra e para os demais atores ali do processo. Mas eu fico vendo que esse, não é bem um caráter, mas esse atributo do relacionamento profissional foi com o tempo sendo muito desgastado. Nós temos que lutar hoje, cada um no seu lugar, lutar para ser restabelecida essa cordialidade e um tratamento mais digno que não tenha havido. Por exemplo, você vê muito jovem advogado que não teve ninguém para ensinar. Ele fala sentado, ele põe a mão na boca para falar, ele não tem... Falta cadeira de... Eu fiquei muito feliz de ter lutado muito no novo conteúdo programático da graduação para se modernizar, que foi aprovado no finzinho da minha gestão como diretor, de colocar lá a cadeira de ontologia jurídica optativa num semestre. Quer dizer, o estudante tem que sair da faculdade, ou o bacharel em direito, ele tem que sair da faculdade tendo um mínimo de conhecimento do relacionamento entre os atores da justiça. Isso é muito importante. Ele sai achando que é uma maravilha e tal, mas ninguém disse para ele. Ele não teve a fortuna de ter um pai advogado como eu tive da velha guarda, que sabe como é que deve se portar um advogado perante o juiz perante o advogado. Esses valores éticos que as profissões jurídicas acabaram deixando. Então nós temos que lutar para restabelecer, e eu tenho feito a minha parte, restabelecer até no meu escritório, tentando infundir muito mais do que direito, lições de relacionamento humano, de deontologia jurídica. O que o Pitot ia dizendo agora há pouco? Eu ia observar que o foro tem que ser um lugar de felicidade. Porque, como ele defende, o diálogo magistrado-advogado, e até parte, ele tem que ter uma tônica de cordialidade, de humanismo e de fina educação. Quando nós vemos um futuro ministro do Supremo Tribunal Federal levantar esta questão como uma das questões mais cruciais da vida forense do momento, isso aí só nos pode trazer inúmeras esperanças. Realmente é importante ouvir. Antigamente havia no Código de Organização Judiciária do Estado de São Paulo a obrigação do magistrado receber partes e advogados em qualquer momento. E quando eu comecei a advogar, eu sou um pouquinho mais velho que ele,
talvez um ciclo de formatura a mais, e com você eu aprendo lições e tenho nenhuma lições para dar. Eu me lembro que nós, advogados, íamos à casa dos desembargadores. Eu cheguei aí levando memorial. Levando memorial, e você era recebido com café, você era recebido principescamente e até se confraternizava em amizade. Este espírito congregador do foro com a magistratura, sem dúvida que você luta por isso e vai conseguir restaurar, como já está conseguindo. Ele é um expoente de sustentação nos tribunais federais, nos Supremos, superiores tribunais da República, nos tribunais estaduais e até no balcão dos pequenos juizados. Ele preenche todo esse caminho e preenche com esta cortesia, com esta educação e com esta alianeza a que ele se refere. Isso é uma conquista real. Na verdade, o que nos veio à cabeça, principalmente quando eu vi esse manifesto, que já é grande, começou há pouco e já é volumoso em favor dessa expedição do nosso advogado à ocupação dessa cadeira na Suprema Corte, eu pensei que nós precisamos, sim, de um advogado militante, jurista, mas advogado militante, ocupando essa cadeira a ficar vaga no Supremo Tribunal Federal, com uma certa dose de descrição, sim, do nosso José Rogério Cruzitucci. Mas o Paulo Sérgio sabe sim qual é o valor que tem um advogado nos tribunais da nação. Nós temos o nosso quinto constitucional aqui nos estados a ser imensamente valorizado, não, Zé Rogério? Nós precisamos de advogados lá no Supremo Tribunal Federal. Outro dia eu acordei com um humor menos satisfatório para enfrentar essa manhã de sol. Eu estava aborrecido e pensei, Zé Rogério e Pitor, nós somos mais de 1 milhão de advogados inscritos na ordem. E aqueles bacharéis não inscritos têm talvez tripla função nas nossas faculdades de Direito. Nós temos mais ou menos uns 3 milhões e pouco de bacharéis em Direito comparar, assim, né? no Brasil. E eu escrevi isso outro dia. Nós somos mais de 1 milhão de soldados calados. Nós estamos... Pois então, mas é aí que tá. Nós ainda vivemos aquele livro que é relativamente famoso do Roberto da Mata, né? Você sabe com quem está falando? Esse é o título do livro. A gente vive ainda isso no Brasil, né? Por que você não é ofendido na sua prerrogativa? Por que você não é ofendido nas suas prerrogativas de advogado? Eu não sou ofendido, pelo contrário. Agora, quem que defende... E aí, eu, quando fui presidente da associação, conselheiro da associação, a minha visão não era para defender Paulo Sérgio Leite Fernandes, Luiz Antônio Sampaio Gouveia. Era para defender aquele herói do cotidiano, aquele advogado anônimo que é espizinhado na comarca do interior, aquele sujeito que não tem quem o defenda. É esse cara que precisa, é esse colega nosso que precisa de uma proteção. É por isso que quando nós falamos hoje, tem 500 mil de advogados aí, quantos deles advogados que colaboram com a distribuição da justiça no dia a dia, que lutam para sobreviver e não tem essa proteção, Verdade. importante. É o herói do cotidiano. Pois então.
não podemos deixar de lembrar você como paladino da advocacia e o direito dos humildes. E nós temos aqui o Paulo Sérgio, que é o campeão das prerrogativas. O trabalho do Paulo... Nossa, durante esses anos todos... é um trabalho de fortificação da prerrogativa do advogado. Pois então, a sobrevida de um advogado, principalmente a minha, dá, em certo sentido, uma sensação de culpa. É esquisito, Zé Rogério, porque nós ficamos, às vezes, culpados pela sobrevivência razoavelmente lúcida de alguém que já completou 85 anos e continua, num certo sentido, agressivo. Não é? Você, à medida que... um homem que pulou o balcão para defender, porque determinados gestos seus durante a sua história de vida não foram em relação, eu diria, uma reação individual sua, mas isso serviu de lição para milhares de advogados. Pois então, você ter pulado o balcão, jovem não sabe dessa passagem. Eu fui preso em flagrante. Eu fui preso em flagrante por ter pulado o balcão de um cartório. E na madrugada da minha prisão em flagrante, o Fórum de Santos, que era lindo já, é lindo aquele Palácio da Justiça, estava todo iluminado. Porque, embora eu estando preso, os companheiros não admitiam que a minha prisão fosse formalizada. E aquilo terminou com uma golada de chopes muito gostosa, num bar que ficava aberto até madrugada, porque o auto de flagrante foi rasgado. Rasgaram o auto de flagrante. Tem uma outra também, desculpa pular já para uma outra, talvez mais recente, em que você sentiu que as garantias da isonomia, a garantia da isonomia do seu cliente, essa eu conto sempre também. Contei para meus filhos, conto para advogado. E por quê? Você estava fazendo uma audiência, segundo consta, na Justiça Federal, e aí o doutor Paulo Sérgio vê que passam o pendrive, passam aquele pendrive do procurador da República que estava ali, pro escrevente e tal, e o Paulo fala, mas eu quero um desse também. E aí, por que o representante do Ministério Público Federal estava recebendo um pendrive, levando tudo para casa, já os depoimentos ali, e o Paulo Sérgio e o cliente dele, não. Eu sei que ele bateu o pé de uma... Ele falou, não termina essa audiência hoje, se eu não tiver igual a ele... semana passada... Semana passada... Esse pirulito que está passando aí. Semana passada nós estávamos numa dessas audiências online, não é? Com várias janelinhas e nós acordamos de bom humor ou de mau humor, dependendo do dia ou da manhã. E eu digo, eu quero ver Vossa Excelência. Vossa Excelência era o juiz. Só se ouvia a voz dele. Como é que Vossa Excelência me vê e eu não tenho a felicidade de vê-lo? Ele estava com a câmera fechada? Só estava o relator aparecendo e os outros juízes, cada qual na sua casa, no exterior ou no sítio. Digo, não, é preciso que nós nos vejamos face a face. Não, mas... eu tenho o direito de fechar a câmera, ou a câmara. Não, a câmera. A câmera. Eu digo, eu também tenho. Então nós vamos ficar, todos nós no escuro, ou Vossa Excelência aparece, ou eu desligo esse negócio e vou embora para casa. Aliás, eu já estou em casa. E a coisa se resolveu com um aspecto bastante risonho, porque as nossas brigas terminam
maioria das vezes com uma boa risada, não é, Zé Rogério? Então, o que eu quero referendar aqui, com a presença do Dr. José Rogério Cruzitucci e do Sampaio Gouveia, o que eu quero referendar aqui é que eu tenho esse site há uns 10 ou 11 anos, teimosamente mantido, e eu faço as coisas com uma prospecção de autenticidade e de transparência muito grandes, porque aquilo que nós fazemos aqui significa, eu quero acreditar, em razão até da idade que eu tenho, dos 62 anos de advocacia criminal que eu mantenho, representa um ponto de vista que precisa ser valorizado, porque nós temos qualidades e temos pecados. Os pecadilhos que eu tenho, eu escondo bem, são poucos. A gente vai envelhecendo e começa a tê-los em menor número, mas a qualidade que o velho obtém é aquela a de saber com grande proporção o que significa de bom para a família, para os amigos, para as associações, para as entidades e para a nossa nação. Porque nós fazemos parte da massa, não, Zé Rogério? Eu faço parte da massa. Diferenciado ou não, pouco importa, mas eu sou sobrevivente dentro de uma muito valorosa massa de profissionais que ou lideram ou cooperam na liderança, ou acompanham aquele que viveu mais, porque viver mais também é uma qualidade. Nem diga, E foi por isso que eu insisti em que Zé Rogério viesse aqui hoje. Mas, Paulo, me permita, você está dizendo aí, está dizendo que com a sua idade, com a sua experiência, você tem determinadas prerrogativas íncitas. Né? Tenho, sim. Então, agora, uma coisa que eu sempre te vi, e isso eu acho que mais nos seus escritos, que eu procuro ler quando são divulgados e tal, e talvez por isso, talvez não, essa qualidade sua, esse atributo que exorna da sua personalidade, é bem provável que, entre outras pessoas, você se dava bem com o Pitombo. O Pitombo gostava muito de você, sabe? E ele, nesse particular, serve para os dois. A autenticidade. Sim. As pessoas eram autênticas e às vezes isso conspira contra a própria pessoa. Né? O Paulo consegue, o Pitombo era mais duro nisso. O Pitombo era um homem de poucos amigos. O cara mais autêntico que eu conheci na minha vida foi o Moacir Lobo da Costa, que foi meu guru. Sim. Né? Seu orientador, né? Foi meu orientador. E o Acácio Vaz de Lima, amigo, o Acácio dizia que uma vez o Moacir tentou fazer um congresso de história do direito, o número de inscritos cabia dentro de um carmanguia, pô. O Moacir era o cara mais autêntico que tinha e era um homem de poucos amigos. Não estou dizendo, pelo contrário, você tem muitos amigos, mas muitos amigos queridos, que eu sei, é claro. Mas eu não sei se eu tenho a coragem moral para ter esse tipo de comportamento, quer dizer, eu costumo, ficando mais velho, procurando ser mais autêntico. Eu não tenho também rabo preso e não tenho que fazer média com ninguém. Mas muitas vezes você fica numa situação difícil. Eu admiro muito essas pessoas autênticas mesmo. Isso é uma qualidade da pessoa, mas no mundo de hoje, quer dizer, eu fico admirado, entre outras qualidades, essa autenticidade. Pois é, sua. pois é, nós vamos precisar terminar, porque nós temos aí o limite de... Essa é a parte 1, né, Paulo? É a parte 1, capítulo 1. A parte 2 é a aposta. Pois é, porque comentando esse pedaço de comunicação que você pôs em concreto, eu diria,
quando nós envelhecemos e não somos pacientes do chamado Alzheimer, não é? A minha mulher, a Dione Stamato Leite Fernandes, ela falou: Sérgio, você não é esquecido, você finge. Eu de vez em quando finjo que me esqueço, sim. Mas uma das qualidades de quem envelhece é de se tornar perigoso. Perigoso. Perigoso no bom sentido. É, perigoso no bom sentido. O velho partícipe desse tipo de vida que nós levamos, ele ou é respeitado porque é um jurista competente, influente, ou é respeitado porque é provido de boa proporção do chamado ouro posto em circulação no nosso mundo, ou ele é respeitado porque ele se torna autenticamente perigoso. É isso. Então, hoje em dia, se eu tiver que ter um debate sério com alguém respeitante a determinada questão que possa influir na minha família, na minha pessoa, na minha comunidade, nos meus amigos e até nos meus inimigos, eu digo antes, eu não tenho limite. Não, para defender, às vezes, um advogado mais jovem que você nem conhece, que está sendo usurpado na Pois sua é, frente ali. pois é, eu não tenho limites. Se você quiser discutir comigo, você vai ter que firmar o compromisso de que não vai haver limite no nosso debate. Porque nós vamos até os infernos impossíveis para liquidar esta coisa. Então, eu digo, há um aspecto também, Zé Rogério, isso é uma coisa tão transparente que nós estamos tendo aqui, que precisa ser posta em concreto. O presidente da República, independentemente dos defeitos que ele possa ter, e os tem muitos, porque não há quem não os tenha, ele sabe o que faz, quando ele quer. Quando ele quer movimentar o Supremo Tribunal Federal numa esfera que lhe seja politicamente favorável, ele o faz com aquilo que nós podemos chamar de uma relativa precisão. Porque ele sabe que o Supremo Tribunal Federal hoje é um potencial incrível em função daquilo que a Suprema Corte representa. Então, Jair Bolsonaro, quando manda alguém ao Supremo Tribunal Federal ou indica alguém ao Supremo Tribunal Federal dentro daquela soturna política que é influenciada por centenas de fatores, ele sabe por que o faz. Por pressão política, quem sabe, por ideologia adequada aos propósitos que ele tem, bons ou maus, pouco importa, não se há de discutir isto, ou porque ele se convence de que aquela criatura tem valor supino para a provisão daquela vaga existente. Independentemente da vocação que um presidente da República possa ter, ele tem que saber qual é o soldado que ele vai pôr naquele lugar. Às vezes faz por conveniência, às vezes faz por necessidade, às vezes faz por simpatia e às vezes faz por outras questões. O que é preciso que São Paulo e este velho escriba acredita que está a dizer isso representando uma facção muito grande dos nossos inscritos na ordem. O que é preciso que o presidente saiba é que não é a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco que está a pretender que essa vaga seja preenchida por um advogado paulista
saído do Lago de São Francisco. Não. É preciso que o presidente saiba que com a unção dessa cadeira por parte de um advogado extraído do Lago de São Francisco, o presidente da República está honrando, sim, o estado de São Paulo inteiro. E o Brasil? E o Brasil também. Principalmente o nosso estado. E, em segundo ponto, a nossa nação. Nós receberíamos com um agradecimento muito grande se o presidente da República tomasse em consideração essa indicação que São Paulo está a fazer de José Rogério Cruz e Tutti para ocupar uma vaga de um dos melhores ministros que a corte tem, Não tenho dúvida. que é o ministro Marco Aurélio, e que merece um sucessor à altura. Nós temos aí mais 5 minutos, o Pitot se despede, você também diz as suas últimas palavras e vamos encerrar isso. Eu fico muito lisonjado, é evidente você perder, eu diria, o seu tempo aí e para proporcionar esse debate, esse bate-papo tão profícuo. Oxalá toda semana começasse assim, não? Eu realmente tenho um propósito de vida muito bem, há muitos anos, muito bem delineado, de procurar, dentro também das minhas possibilidades, de colaborar, num sentido, numa acepção social da atividade que eu abracei, que eu sei fazer. E também sei que é um caminho muito difícil, os obstáculos são praticamente intransponíveis. Mas eu tenho maturidade suficiente para enfrentá-los de uma forma altiva, perseverante, e dizendo que a depuração que eu extraio desse momento é a maior que um homem pode ter, é que saber realmente em quem eu posso continuar trilhando nesse propósito. Essas pessoas são não só a minha família, mas especialmente os amigos que já demonstraram, por várias razões, de uma forma desprendida, sem qualquer interesse pessoal. Isso vale muito, vale uma vida. Você poder contar com pessoas nesse momento, que é um momento difícil. Já vale, já. O caminho já está trilhado, já. O que puder daí decorrer é inexorável, quer dizer, inexorável e ninguém sabe, sem solução. Por isso eu fico realmente gratificado, Paulo, de você receber no seu escritório e poder incentivar, dizendo que eu estou no caminho certo. Isso já vale, eu repito, e vale muito para mim. Agradeço de coração. Um irmão agradece o outro. Muito obrigado. Diga, Pitot. O que eu poderia dizer? Eu me senti muito bem em estar aqui. Como sempre, me sinto ao vê-lo. Tenho em você um mestre. E no Zé Rogério, um irmão de longa data, que traz a visualização de toda a nação brasileira, a imagem de um homem que é muito mais do que um jurista, substancialmente por ser um ser humano. E esta expressão, bem lembrada por você, que inspire o presidente Jair Messias Bolsonaro a compreender este fato, que este homem que traz o seu nome à baila para substituir um ministro do gabarito de Marco Aurélio tem todas as virtudes que um magistrado certamente haverá de ter. Eu estou muito satisfeito em participar deste colóquio e dizia Zé Rogério, espero que muitas outras semanas comecem assim. E eu espero que a partir
de agora, todos os nossos dias comecem desta forma. Com muito amor, com muita amizade, com muita autenticidade, com muita lealdade e com muita humildade. Porque o Zé Rogério falou em chave. A humildade é a chave da sabedoria. É lindo isso. É, E lá na Vivá. muito bem.